Nós vamos falar um pouco sobre banco de dados. O que é um banco de dados? Muito provável que você já deva ter utilizado um banco de dados, mesmo que de forma indireta. Quando você faz uma postagem no Facebook, você está guardando esses dados da sua postagem em um banco de dados, do próprio Facebook. Quando você faz um cadastro na internet e você coloca o seu nome, RG, sobrenome e assim por diante, em sites de compras, ou em redes sociais, ou em aplicativos, esses dados também ficam em um banco de dados. E para entender melhor um banco de dados, vamos antes entender como esses dados eram armazenados antes de existir um banco de dados. Um banco de dados é possível armazenar uma quantidade grande de dados. Esses dados podem ser acessados, por exemplo, pela internet, podem ser alterados também localmente, e você pode ter um banco de dados dentro do seu celular ou dentro do seu computador. Os exemplos que eu dei, nós temos a rede social Facebook e os dados ficam armazenados nos servidores do Facebook. Então, quando você faz uma postagem, você escreve uma descrição, coloca uma foto dessa postagem e esses dados vão ser armazenados no banco de dados do Facebook. E então outras pessoas conseguem visualizar agora a sua postagem. Vamos entender um pouco mais como os dados são armazenados antes de existir um banco de dados. Esse processo vai ajudar você muito a entender como funciona o banco de dados e como os dados eram armazenados antes de existir um banco de dados. Se você respondeu papel, a resposta está correta. Então antes, nós armazenávamos os dados em papel. Então, supondo que você precisasse armazenar nome e sobrenome de alguém, você colocaria em um papel. E para organizar melhor esses papéis, nós colocaríamos em umas pastas. Dentro de uma pasta, ou pastas, né? Que ficaria mais fácil de localizar. E essa mesma pasta nós colocaríamos em um arquivo, para facilitar ainda mais a nossa organização. Agora imagina a quantidade de papel e de pastas que você teria e de arquivos que você precisaria ter para ter em um local físico para armazenar essa grande quantidade de papel. Nós podemos comparar esse mesmo processo com um banco de dados. O banco de dados ele tem uma estrutura parecida com essa. A vantagem de um banco de dados é que você precisa de um espaço físico muito menor. Então, o que você armazenaria em um espaço muito grande, um espaço físico muito grande, você vai guardar toda num computador, entendeu? Utilizando um espaço muito menor, guardando no computador. Então, por isso a gente pode fazer essa comparação. Em vez de utilizarmos papel, no computador são registros. Os registros são os dados que você escreve. Então, supondo que você queira guardar o nome de usuário, nome, sobrenome, algum documento, idade. Antigamente você iria escrever esses dados no papel. Utilizando o banco de dados, você utiliza o registro para registrar essas informações. Em seguida, nós iríamos usar o papel em uma pasta, antigamente, né? Agora, hoje, você guarda todas em tabelas. Tá? Isso é melhor para organizar os registros. Nós podemos ter uma tabela toda de usuários. É muito mais fácil para poder organizar. E, seguindo essa lógica, a gente tem os arquivos. Esse arquivo ele funciona como se fosse o próprio banco de dados em si. Então, dentro desse banco de dados, nós temos as tabelas. E dentro dos arquivos, nós temos as pastas. Com isso, fica muito mais fácil entender o processo de utilização de um banco de dados. Nós temos então os registros. Esses registros são colocados dentro de uma tabela e essa tabela, por sua vez, são registradas dentro de um banco de dados. Dentro de um banco de dados, nós podemos ter várias tabelas e dentro de cada tabela podemos ter vários registros. Da mesma forma que acontece com o papel. Dentro de uma pasta eu posso ter uma quantidade grande de papel. A diferença é que a pasta ela tem um limitador físico.
Eu não consigo colocar tantos papéis dentro de uma pasta se a pasta não for tão grande. Uma tabela, ela não tem esse limitador. Eu posso colocar quantos registros eu precisar dentro de uma tabela, é claro, em consideração que o banco de dados tem um limite físico do espaço físico de um HD, né? Dentro de um HD. Ele sim tem uma limitação de espaço, mas é diferente essa limitação da nossa pasta, pois a pasta, uma vez que você atingiu certo espaço, você não consegue colocar mais papel. Você precisaria ter uma nova pasta. Já registro de uma tabela é um pouco diferente, pois você conseguiria colocar 100 mil registros, 10 mil registros, 1 milhão de registros, um banco de dados. Ele tem várias outras estruturas que eu não vou abordar muito no curso. Para isso, eu recomendo um curso específico de banco de dados, para que você entenda todo o funcionamento e estrutura de um banco de dados. Neste caso, vamos focar apenas nas tabelas, nos registros e no banco de dados em si. Agora eu não vou explicar a fundo como funciona o banco de dados. Agora, para criar uma tabela, imagine que você queira guardar dados do usuário, no exemplo que eu dei anteriormente. Você poderia criar uma tabela usuário e dentro dessa tabela de usuários nós colocaríamos informações do usuário. Dentro de uma tabela, de um banco de dados, nós temos coluna ou atributo, que normalmente nós chamamos de coluna. Essa coluna define o tipo de dados que queremos guardar. Na coluna de usuários, nós temos todos os nomes, e o nome é um texto. E eu poderia ter uma coluna idade, e nessa coluna idade nós teríamos dados do mesmo tipo, que são números. E nós temos ainda linha, tupla ou registro, normalmente conhecida como registro. O registro é uma linha da sua tabela. Então, dentro de uma tabela, eu posso ter uma linha. Essa linha identifica o registro, informações específicas sobre um usuário. Então, nós temos a tabela usuário e cada linha tupla ou registro, ela identifica informações de um usuário. Neste caso, eu tenho o usuário Salomão Farina, o nome Salomão Farina e a senha 123456. Esse nome tupla é um pouco engraçado, mas ele é muito visto nos livros e muito provável que, se você já utilizou um banco de dados, você já ouviu falar em tupla. Normalmente eu utilizo nos vídeos linha ou registro. Eu acabo chamando de registro nos vídeos, tá? Comumente. Então, assim, dentro da linha tuplo registro, nós temos as informações de um usuário, é o registro desse usuário, informações específicas desse usuário, e nas colunas, e nós temos informações específicas do tipo de dados na coluna. Neste caso, se eu tenho um nome, todos os dados aqui são do mesmo tipo, são textos. Se eu tenho a coluna de senha, né, todas elas são valores inteiros, né? Vocês podem ver ali que são números inteiros que foi acrescentados. E para conhecer o banco de dados, você precisa conhecer uma linguagem chamada SQL, Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. Essa linguagem, né, de consulta estruturada é utilizada para que você consiga a manipulação dos dados em um banco de dados. Utilizando SQL, você consegue criar tabelas, aprender, né, a gente vai aprender nas próximas aulas, você consegue alterar tabelas, alterar colunas, manipulações da estrutura do nosso banco de dados. Da mesma maneira, utilizando SQL, você consegue fazer a alteração dos próprios dados. Imagine que você baixou um aplicativo e nesse aplicativo ele pede para que você crie o usuário, que você tenha um nome e que você defina uma senha. Essas informações vão ficar registradas em um banco de dados. E esse banco de dados nós teremos usuários, nome e a senha que você cadastrou. Agora, e você? Imagine que você queira alterar o seu nome. Pois você digitou um caractere errado ali no seu nome, ou de repente você queira alterar a sua senha. O próprio aplicativo precisa listar essas informações que estão no banco de dados. E para fazer tudo isso, nós utilizamos o SQL. Aqui nós temos um exemplo de como você utiliza SQL para criar a tabela. Os nomes são em inglês, tá? Mas são bem fáceis de entender. Create table, criar tabela,
chamada usuário, create o table usuários, e dentro dos parênteses você consegue definir as colunas que você quer trabalhar, que você quer criar, na verdade, né? Você vai criar a tabela ali. Exatamente o que está escrito em cima. A gente vai criar a tabela usuário, a coluna nome e a coluna senha. Nós também conseguimos definir o tipo da coluna. Todas elas, você consegue perceber ali que todas elas são varchar. São strings, né? Todas elas são de strings. Então, todas no banco de dados, nós utilizamos varchar, que é parecido com string, tá? Nós utilizamos o varchar para armazenar textos. Se eu quisesse criar, por exemplo, uma coluna idade, só que a coluna idade ela não vai ser varchar, ela vai ser número inteiro, né? Porque é 1, 2, 3, 4, ninguém tem a idade de 1,7, entendeu? Nós podemos também fazer a seleção, né, desses dados utilizando o select. Se você quiser listar os dados de uma tabela, levando uma informação parecida com o que eu falei anteriormente, nós podemos fazer vários cadastros de usuário, né, com create, tá? Você cria as tabelas e select, você vai poder listar esses dados que foram cadastrados. Select, usuário, nome e senha. Nós definimos quais colunas nós queremos. Nós colocamos aqui o from, que significa de. Selecione usuário, nome e senha from de usuários, da tabela usuários. Você poderia colocar mais comandos, se você quisesse, para poder filtrar esses dados. Não se preocupe, mais adiante nós vamos passar por isso. E ao executar esse comando SQL, nós conseguiríamos listar os usuários em nosso banco de dados. Então, toda vez que você quiser consultar, alterar ou fazer qualquer tipo de manipulação em nosso banco de dados, você vai utilizar os comandos SQL. Nesse caso, o select, que é utilizado desta forma. Nós temos ainda outros comandos, como o insert. Quando você cria uma tabela, você pode listar os dados de uma tabela, mas você pode também inserir novos registros dessa tabela. Você pode inserir novos registros nessa tabela. Nós vamos usar o insert, tá? Que é para inserir. O insert, você consegue inserir essas informações na tabela. Aqui nós temos um exemplo. Insert into, ele quer dizer insira dentro de usuários. Insert into usuários. Você coloca em seguida as colunas que você quer utilizar. Neste caso, usuário, nome e senha. Em seguida nós temos o values, que são valores que vão ser adicionados, né, nessas colunas nome, usuário, nome e senha. Maria Flor, que vai ser correspondido pela coluna usuário. Maria Flor, sem ponto, que vai ser o nome. E a senha, que vai ser 1, 2, 3. Desta forma, você consegue inserir esses dados no nosso banco de dados. E fazendo isso, nós já teremos esse novo registro no nosso banco de dados. Nós podemos também utilizar o comando delete para poder excluir registros. Imagine que você se cadastrou nesse app, não quer estar mais nesse app, então você tem que excluir seus dados desse banco de dados. E como é que você vai fazer isso? É através do delete. Assim, eu vou simular aqui um exemplo, tá? Ó, desta forma aqui, ó, delete from usuários, apague da tabela usuários. Neste caso, nós temos uma cláusula aqui diferente que não vimos anteriormente, que é o where, tá? Que delete from usuário. Se você digitar simplesmente delete from usuário, ele vai deletar tudo que está na tabela usuários. E neste caso não é o que nós queremos. Nós queremos apagar somente o usuário Pedro Silvério. Então você pode ver ali, ó, delete from usuário, né? Delete from usuários, where usuário Pedro Silvério. Neste caso, ele não vai deletar todos, ele vai apagar apenas o Pedro Silvério. Nós podemos ainda precisar atualizar os registros. Imagine que você queira alterar a senha de um usuário. Para isso, supondo que nós temos o Pedro Silvério com a senha JA123,
eu posso utilizar o comando update, tá? Para atualizar essa senha do Pedro. Neste comando seria update usuários set, que o set vocês não viram anteriormente ainda, o set significa de set de setagem, configuragem, tá? A senha para 98T423. Se você utilizar a tabela usuários, se você usar dessa forma, update usuários set senha 98T423, ele vai mudar toda a tabela senha de todos os usuários. Então, por isso, a gente precisa usar o where, que nesse caso vai ser visto como onde apenas o usuário foi igual a Pedro.Silvério. Neste caso, se eu rodar esse comando SQL, ele vai automaticamente atualizar a senha do usuário para 98T423. Vocês aprenderam, então, as informações básicas de um banco de dados. Listar, atualizar, inserir e deletar. Com essas operações básicas, você pode criar tabelas e inserir novos registros, atualizar, deletar e listar esses novos registros. Nós vamos utilizar o banco de dados SQLite. Existem vários outros bancos de dados. Temos MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres e assim por diante. Tem diversos bancos de dados. Nossa senhora, tem muitos bancos de dados. Tem o MariaDB. Todos os comandos que você aprendeu, você pode utilizar em outros bancos de dados. No caso do Android, vamos utilizar o SQLite, que é um banco de dados muito leve e recomendável pelo Android. Nós chamamos o SQLite de pequeno notável, pois ele é um banco de dados bem pequeno, mas que tem muitos recursos interessantes. O SQLite, ele é o oficial da plataforma Android. Toda vez que você quiser utilizar um banco de dados no seu app, tem que usar o SQLite, tá? Aconselhável, tá? E esse banco de dados, ele vai ficar associado exclusivamente ao seu app, tá? Então, apenas o seu app que consegue utilizar esse banco de dados. Quando você cria um banco de dados, automaticamente, o próprio Android, ele faz todo esse processo para você. Você não precisa se preocupar, pois os dispositivos Android, ele já vem com o SQLite instalado, que é esse banco de dados. Tá? O SQLite ele é simples, leve e rápido. Ele usa pouca memória, o que é interessante para um celular, que é um dispositivo que precisa, né, ter economia de memória. E o mais legal é que o SQLite ele é código aberto. Você pode usar, você pode esbanjar, você pode fazer o que você quiser sem ter que se preocupar em pagar licença nenhuma. Você tem um SQLite totalmente oficial. E com isso você entendeu muito mais sobre o banco de dados e que a gente vai utilizar agora no nosso curso, tá bom? Então, muito obrigado, fique conosco, até a próxima.